Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nada é do Nada. Esse é o primeiro episódio, então é um dia muito especial, um dia que a gente planejou, um dia que a gente sonhou muito, desde quando Deus colocou essa ideia no meu coração. Então eu quero dar boas-vindas a todos, para que esse podcast seja transformador na vida de vocês, assim como vai ser para nós também. O meu nome é Júlia Gurgel, eu sou administradora de empresas, sou casada. Hoje eu trabalho como assessoria de um grupo de pessoas que mexem com o desenvolvimento pessoal. Então hoje eu estaria aqui contando um pouquinho da história do podcast para vocês, como que a gente colocou esse nome Nada é do Nada, e a gente vai estar colocando um pouquinho aí para vocês. Vou começar chamando a Karina, que ela é minha amiga, é minha parceira, é minha comadre e uma irmã que Deus me deu. Ela faz parte desse podcast também, então eu vou chamar vocês a Karina Teixeira. Oi, gente! Que incrível estar aqui hoje. Hoje é um momento muito especial, estou muito feliz de estar aqui, como a Ju disse, né? Meu nome é Karina Teixeira, sou casada, empresária, hoje tenho uma empresa, né, Controlar, né, sistema de segurança, e é com muita felicidade e gratidão que estamos aqui hoje para mostrar para vocês algo que vai engrandecer a vida de cada um. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como que nasceu esse podcast, para que vocês possam entender. Desde quando eu comecei meu processo de desenvolvimento pessoal, cada dia que passa, quando eu estou assistindo uma aula, quando eu estou participando de algum evento, uma chave é destravada. E ao destravar essas chaves, vem sempre uma percepção de aprendizado para mim. Então, antes, o que eu fazia quando eu estava dirigindo, por exemplo, eu ficava ouvindo uma rádio, né, uma música qualquer. Hoje, eu coloco tudo de conteúdo, né? Eu vou colocar na minha mente somente aquilo que for para agregar e para me fazer crescer ainda mais. Então, num certo dia, era o dia 8 de março, Dia das Mulheres, eu estava indo por um trabalho meu e nesse dia eu estava ouvindo o podcast da Camila Vieira. E ao ouvir esse podcast, soou muito forte no meu coração a ideia de criar um podcast. Eu falei assim, gente, por que não? Eu tenho conhecimento, as coisas que eu tenho aprendido, eu posso ensinar para outras pessoas que talvez não tenham esse conhecimento. Então veio muito forte isso no meu coração e eu comecei a conversar com Deus. E no momento que eu fui conversando sobre isso com Deus, se era isso mesmo que Ele estava me mostrando, Ele começou a me mostrar as pessoas na qual faria parte desse podcast. Então a primeira pessoa que Deus me mostrou foi a Karina e logo depois Ele me mostrou mais 6 mulheres. E essas mulheres que Deus me mostrou foram as mulheres que serviram comigo num evento na qual eu ajudei, né, a construir esse evento, a organizar esse evento. E essas mulheres, elas serviram como staffs, que é o que a gente chama. Então, um dia inteiro de trabalho, um trabalho bem árduo, bem cansativo, onde elas chegaram de 5h30 até quase 10 horas da noite, elas estavam ali doando o seu tempo. E durante esse dia que a gente trabalhou juntas, eu pude perceber que cada uma delas carregava em si histórias incríveis de vida, lições, aprendizados, várias situações que envolvem Deus, que envolvem fé. E eu pude perceber que o propósito dessas mulheres era muito parecido com o meu propósito de vida. Então eu pensei assim, por que não, né, chamar essas mulheres para participar desse podcast? Eu sei que eu poderia fazer sozinha, mas eu entendo que quando a gente chama pessoas, né, para trabalhar junto com a gente, o que poderia ser bom pode ficar melhor ainda. Então esse projeto nasceu dessa forma, né, eu chamando essas mulheres para que a gente construísse juntas esse podcast que vocês estão vendo agora. E aí logo depois de ter essas visualizações, esse chamado de Deus, né, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Karina. Eu falei, Karina, eu preciso te contar uma ideia que eu tive e queria ver o que você acha disso. E foi tão impressionante que meu coração queimou naquele momento. E eu entendi que realmente fazia parte e a partir daquele momento a gente realmente começou a nossa história, né? Então foi ali que a gente decidiu fazer a reunião, a gente já fez a reunião e todas disseram sim para esse projeto que está se realizando hoje. E o mais interessante é que, assim, cada uma dessas 8 mulheres que aceitaram, porque logo depois que a gente fez essa primeira reunião, elas ficaram, assim, extremamente felizes, satisfeitas e, assim, empolgadas mesmo para que esse podcast já entrasse em ação o quanto antes. E o mais interessante é que nós fizemos uma reunião e cada uma escolheu uma palavra que a define. E essa palavra, nos próximos episódios, vocês vão estar vendo o tanto que faz sentido dentro da história de cada uma delas.
Agora, passando um pouquinho mais pra frente, eu queria contar pra vocês sobre o nome Nada é do Nada. De onde que surgiu esse nome? Porque muitas vezes, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, né? Mas como assim? Por que nada é do nada? E na verdade, nada é do nada, né? Nada é por um acaso, nada é sem ter um propósito junto. Às vezes eu mesmo, por exemplo, quando eu estava nesse carro, do nada eu tive esse pensamento, né, onde eu poderia estar criando esse podcast. Mas, na verdade, não foi do nada que isso aconteceu. Eu estava em movimento, eu estava em aprendizado, eu estava lendo livros, eu estava escutando podcast. Então, tudo estava caminhando para isso, para que isso acontecesse. Como eu estava em movimento, Deus só me mostrou o caminho na qual eu teria que seguir. Mas isso tudo porque eu estava em movimento. Então, às vezes, quando você vê alguém falando, do nada isso aconteceu, do nada eu bati um carro, ou do nada eu recebi uma proposta de emprego, não é do nada que isso aconteceu. Você provavelmente está caminhando para isso. E o do nada é não só para coisas boas, mas para coisas ruins também. Eu bati um carro, do nada. Mas será que é do nada mesmo que você bateu um carro? Ou será que você estava desatento? Será que você estava sem foco? Será que você estava se sentindo perdido naquele momento? Isso diz muito sobre o que a gente está passando, né? E diz muito sobre nós mesmos. Então, hoje a gente virou até um bordão, né, Karina? Do nada isso aconteceu. Mas, na verdade, a mensagem que a gente quer passar para vocês com relação ao nome, né, do nosso podcast é que nada é do nada. Nada acontece por um acaso. Nada acontece sem ter um propósito, sem ter um porquê, sem ter um objetivo em cima daquilo. E a gente não pode falar do nada é do nada se a gente não falar de propósito, né? Se nada é do nada, tem algum propósito. Com certeza. E aí, quando a gente fala sobre propósito, a gente vê muito aí o pessoal se perguntando, onde que eu acho esse propósito? Na verdade, eu posso falar até pelas 8, né? Que a gente já se sentiu triste, a gente já se sentiu desacreditado, muitas das vezes a gente se perguntou aonde que é esse propósito, como que eu faço para encontrar esse propósito, e todas nós entendemos que enquanto a nossa identidade estava desajustada, a gente realmente não ia achar o propósito. A partir do momento que a gente decidiu, né, que a gente precisava de mudar, a gente começou a se autoconhecer, a gente se amar, a gente entendeu que o nosso propósito, ele sempre esteve com a gente. Vem do plano original de Deus. E aí é o que eu falo muito com todo mundo, né? Que a gente tem aí, o plano original de Deus, a gente tem aí 2 mandamentos, Ju. O primeiro mandamento de Deus, que Deus fala com a gente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a base, esse é o propósito de todos. E o segundo mandamento de Deus é amar ao outro como a ti mesmo. Então, se a gente tem como por base esses 2 mandamentos, o mandamento principal de Deus é crescer e contribuir. Né, Karina? Então, o que a gente conseguiu entender é que existe o único propósito. Né? Então, a partir desse momento que a gente passou a se amar, a gente se gostar, a gente passou a entender que somos mulheres incríveis, a gente realmente passou a ser incrível. Né? A partir do momento que você se ama, você pode contribuir na vida do outro. Né? Então, você pode crescer e contribuir. E essas 8 mulheres fez exatamente isso. E a gente entende que a gente tem um único propósito e a gente tem várias missões para tá fazendo. Como assim, Karina? Dentro da minha casa, não tem como a minha família ser feliz se eu não for feliz. Então, eu preciso ser feliz para que a minha família também seja feliz. E quais são as minhas missões para que eu mantenha aquela família equilibrada? E dentro do trabalho, é da mesma forma. A gente precisa... O que eu preciso fazer dentro do meu trabalho para que eu tenha sucesso? O sucesso, ele deixa sinais. Mas o que eu tenho que fazer? Aí eu gosto muito, né, de mostrar mesmo. Crescer e contribuir. Então, a gente já consegue entender que todos nós temos um único propósito. E aí a gente agora precisa só colocar as missões. E até complementando isso que a Karina falou sobre crescer e contribuir, a ordem é essa.
Se você crescer, você tem que contribuir. Se você está contribuindo, consequentemente você vai crescer. Então não tem como, isso é uma lei da vida. E o que na maioria das vezes acontece? As pessoas que estão perdidas, querendo correr atrás do seu propósito, querendo buscar qual que é seu propósito de vida, né? O que Deus quer de você para esse mundo, muitas das vezes, na hora que a gente vai olhar a fundo, essa pessoa está perdida. Mas é porque ela realmente não se conhece. Aí entra totalmente dentro disso que a Karina tá falando. Se você não se conhecer, se você não souber primeiro quem você é, não tem como os propósitos serem aparecidos para você. É igual a Karina falou, o propósito já tá aí. Você só precisa enxergar, mas para que você enxergue, você tem que se autoconhecer primeiro. E um exemplo que eu gosto muito, né? Eu vi até foi o Paulo Vieira falar sobre isso, que é do aeroporto. Quando a gente vai viajar, né, no aeroporto, né, a gente entra dentro do avião, o que a aeromoça fala pra gente, Ju? Normalmente, quando a gente tá no voo, a aeromoça fala assim, máscaras de pressurização cairão. Coloque primeiro em você para depois você colocar no outro. Então, se a gente for olhar esse exemplo, fala exatamente tudo que a gente falou até agora. Se você não colocar a máscara primeiro em você, vai morrer os dois. Você não vai conseguir nem salvar quem você ama e nem você mesmo. Então, primeiro você, para depois você poder ajudar o outro. Com toda certeza. E assim, a gente falando, né, sobre propósito, falando da questão do nada é do nada, que é o nome nosso do podcast, vocês conseguem entender um pouquinho qual que é a missão do podcast mesmo. A gente vai crescer e contribuir. Hoje, a nossa única missão mesmo é contribuir com vocês através do conhecimento que a gente já tem adquirido, através desses cursos todos que a gente tem feito, dessas horas, né, de carga horária aí que a gente tem trabalhado, que a gente tem estudado sobre esses assuntos. Então hoje nós queremos contribuir com todo mundo, através do conhecimento mesmo que a gente tem. Então o que vocês podem esperar do podcast Nada é do Nada? Nós vamos falar muito sobre desenvolvimento pessoal, nós vamos falar muito sobre inteligência emocional, nós vamos falar sobre todos os pilares da vida, que entra financeiro, família, filhos, cônjuge, saúde, entra em todos os pilares. Então vocês vão ter um conteúdo riquíssimo aí para vocês estarem estudando, né, e crescendo também, assim como nós estamos crescendo e hoje a gente está podendo contribuir aqui com vocês, para que vocês também possam dar sequência a isso depois, né? Todo aprendizado, tudo que vocês ouvirem daqui, vocês possam passar para frente, como uma forma mesmo de fazer o que é a nossa missão, né, de crescer e contribuir sempre. E o sucesso, ele deixa sinais, viu, gente? Com toda certeza. E pra gente poder dar falar um pouquinho mais, né, sobre propósito, eu vou estar chamando agora a Mariana, Luana e Camila. Elas vão falar um pouquinho da história de vida delas, vão falar um pouquinho sobre essa palavra que faz parte, né, da trajetória de vida delas, para que vocês possam entender um pouquinho como que a gente começa a entender a questão do nosso propósito. E eu agradeço aí a oportunidade, sei que vai ser aí muito valioso esse momento que vocês vão ter com elas, e vamos acompanhá-la agora. Com toda certeza, acompanhe a gente que vai vir muita coisa boa por aí.